Última palestra do nosso retiro, quarta palestra, como resistir-lhe, ou seja, como resistir a esta ação do demônio sobre nossas almas. Eu disse que abordaria, e vamos abordar, esta resistência nas três formas de ação do demônio sobre nossas almas, sobretudo, é claro, a tentação, que é a principal de todas. Porém, antes, devemos mencionar duas coisas que têm um valor muito grande, de um modo geral, nessa resistência contra a ação demoníaca. A primeira é a advertência, a célebre advertência do nosso primeiro Papa, foi São Pedro. São Pedro tem uma advertência em uma de suas epístolas, a segunda epístola de São Pedro, onde ele fala, nos adverte: irmãos, sede sóbrios e vigiai, porque vosso adversário, o demônio, vos rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resisti-lhes firmes na fé. Note que esse pequeno trecho de São Pedro é lido todos os dias na igreja. Não falta. Porque está no breviário romano, no ofício de completas. É o capítulo, depois dos Salmos, vem esse capítulo. Esse capítulo é inalterável. Não muda nunca. Porque no ofício sempre há partes variáveis. Se diz um salmo, se diz outro, em dia de festa é diferente. Há muitas variações no ofício divino. Mas esse capítulo, essa leitura, essa pequena leitura de São Pedro é inalterável, não muda nunca. O que mostra a importância. Então, São Pedro nos adverte dessa ação. Ele é como um leão rugindo em volta de nós. Vai voltando, vai em volta procurando a quem devorar. Então ele pode estar rodando aqui, procurando um ou outro para devorar. O que está mais desprotegido, o que está mais vacilando, o que está mais... Então, procura sempre. Então, mas ele indica o que é mais importante, a fórmula de resistência. Resistir firmes na fé. Isso quer dizer que uma fé firme é o remédio para resistir às tentações do demônio. Agora, então temos que nos interrogar o que é uma fé firme. O que é ser fortes na fé? O que é uma fé forte? É uma fé que vence o mundo. É o que nosso Senhor diz. A fé forte é aquela que vence o mundo, como nosso Senhor venceu o mundo. Então, alguém que chega aqui e ouve essas palavras que eu estou dizendo, que é simplesmente a doutrina católica, e aprende o catecismo no domingo, escuta a pregação no domingo, escuta algumas coisas boas na internet por meio de gravações, etc. Então, e lê alguns livros bons, então ele se fortalece com um material bom. Mas quando ele sai na rua, ele vê algo completamente diverso. Antes, em tempos melhores, ele via uma diferença sim, mas não era tanto assim. Se ele fosse no século XVII, vivesse, por exemplo, em Salvador, que era muito menor naquele tempo, ou mesmo em Cachoeira, como vocês viram, devem ter visto muitas igrejas ali. Em Salvador tem muito mais, certo? São 400 e tantas igrejas históricas na região de Salvador. 400 e tantas. Então, se naquela época alguém saísse de um retiro e fosse para a cidade, ele ia ver uma igreja lá, um padre celebrando, ele ia ver outra ali, ele ia ver uma congregação, uma ordem terceira lá também rezando, ele veria isso, todo mundo católico. Bom, claro que haveria sempre os mundanos, os desocupados, sempre há, né? Mas o ambiente era muito mais católico, então a diferença era menor. Pelo contrário, o que havia naquela época eram os falsos beatos. Eram aqueles que queriam aparecer, tinham uma vida que não era lá muito boa, né? Mas queriam aparecer como de confissão e comunhão. Porque era mal falado, né?
Um sujeito que não frequentasse a igreja, isso, aquilo, falavam mal. É o contrário de hoje, né? Na época falavam mal. Então o sujeito procurava ter uma aparência, mesmo que tivesse uma vida errada por trás. O que havia muito esse problema naquela época. Mas hoje não. Hoje, se você basta se vestir melhor, é possível que os seus próprios parentes falem mal de você. Imediatamente começam a falar. E quanto o pessoal do mundo nem se fala. Às vezes há pessoas que tentam ter um namoro católico e são mal falados pelos próprios parentes também. Porque querem ter uma vida correta, né? Guardar a castidade antes do matrimônio, tudo isso, ter uma conduta correta para evitar tentações, tudo, são mal falados. Às vezes no seio das próprias famílias. E nos ambientes mundanos nem se fala. Então, e assim por diante. Então, aquele que sai, ele tem a virtude da fé, mas ele sai pelo mundo, ele vai enfrentar necessariamente isto. Se ele for à escola, então nem se fala. No emprego também, a mesma coisa. As pessoas só pensam nesse mundo. Só tem preocupação com a felicidade nesse mundo e a felicidade nas coisas mais baixas em geral. Só louvam o que é do mundo. Só falam das façanhas, da vida perdida dessa gente do mundo. Se uma fulana largou fulano e está com outro fulano e não sei o que é famoso, né? É o que vão discutir durante o trabalho. Às vezes nem trabalham direito. Só discutindo isso. E pronto, é o universo deles, o mundo, esse mundo aqui. E então, aquele que tem a fé, que faz voltar-se para as coisas do alto, ele necessariamente vai ter dificuldades, ele vai ter um combate, e ele vai ter que vencer. Ele vai ter que vencer, porque se ele perder, ele vai com os outros. Ele não pode procurar conciliação. Conciliar é se entregar, hoje em dia, sobretudo. Mediocridade hoje é um péssimo negócio. Sempre foi um mau negócio, mas hoje é um péssimo negócio. Então, você vai constatar se sua fé é forte se você enfrenta o mundo. Se você não corre. Se você procura, porque é isso, às vezes a pessoa, ela não quer estudar a sua fé ou tem preguiça, o que já é um sinal ruim. Uma pessoa que estudou o catecismo, fiz a primeira comunhão, pronto, parou, não precisa mais não. Eu não sou padre? Não. Hoje todo mundo quer estudar, todo mundo quer ser doutor, universidade tem em cada esquina. Então por que você não vai procurar aprender sua fé? Mesmo porque você será solicitado a isto. Muita gente fica confundido no ambiente mundano porque ele não tem argumento na hora. Mas por que ele não tem argumento? Ele não procurou estudar. Não procurou se informar. Prefere fazer palavra cruzada, procurar ver qualquer besteira aí, qualquer bobagem aí, resenha de futebol para os rapazes, e ou sei lá o que, livro de moda, ou qualquer coisa. Besteira, perder tempo, digamos logo. Qualquer frivolidade, para não se dedicar a estudos mais sérios, que são mais custosos. E que lhe dariam as ferramentas para enfrentar isso. Você teria então instrumentos para enfrentar essas situações. Além, é claro, desse fervor, desse amor a Deus, que é o principal inspirador que nos faz enfrentar os ambientes mundanos. Porque para enfrentar o amor ao mundo, só o amor ao céu. Não tem solução, é só isso. Se você tem amor ao mundo, então você vai necessariamente ser mais ou menos atraído por aqueles que vivem só para esse mundo. E aí o respeito humano vai necessariamente tomar conta de você. Então, é preciso conhecer a própria fé, é preciso procurar colaboração com os outros, porque realmente sozinho é mais difícil.
e aqui tem várias pessoas, cada um de um lugar, daqui, ali. Ajuda uma certa associação, um certo conhecimento mútuo, vocês estão tendo aqui, né? Isso ajuda também, certo? Para um ajudar o outro em situações difíceis, sobretudo os mais novos, né? Mais novinhos que têm mais dificuldade, não tem, estão ainda começando. Então quem já tem mais idade, já tem mais experiência, pode aconselhar. Mas é sempre isto. Se sua fé, o termômetro é esse. Se sua fé é forte, você enfrenta o mundo. Você procura uma maneira de manter sua fé, custe o que custar. Nem que você tenha que fugir dos ambientes mundanos. Que às vezes também tem isso, né? Pessoas às vezes se consagram a Deus porque eles fazem o raciocínio. Bom, se eu ficar aqui, eu vou me bater e pode ser que eu seja derrubado. Se eu for para um mosteiro, se eu for para um convento, eu estou mais seguro. Apesar das dificuldades que sempre há. Apesar das humilhações pelas quais eu vou passar. Apesar das renúncias que eu vou ter que fazer. Mas só o fato de eu estar ali seguro, num ambiente que todo mundo é católico, que todo mundo procura a tradição, em que eu tenho a missa todos os dias, a comunhão todos os dias, a confissão quando eu bem quiser. Então, só essas vantagens ele põe na balança pelo critério de quê? O critério da fé, né? Se for o critério do mundo, não adianta, ele vai perder. Essas coisas vão lá em cima e o que vai pesar são as coisas do mundo. Mas se você tem um critério de fé, então vai ser o contrário. Essas coisas vão ganhar muito mais valor do que as vantagens, supostas vantagens do mundo. Então, tem gente também que toma essa decisão. Bem-aventurado aquele que compreender isso. Mas mesmo que ele não compreenda e não chegue a esse ponto, mesmo que a vocação dele seja ficar nesse mundo, então, bom, ele vai receber as graças necessárias para enfrentar. E ele vai ter que enfrentar. E esse será sempre o termômetro, uma fé firme. É com essa fé que nós vencemos o mundo e resistimos ao demônio. A revolução sempre começa aqui. Depois vai para o resto. Depois vai para as vestes, depois vai para o comportamento, etc. Mas começa aqui, quando ele se persuade de coisas erradas. Quando ele muda os critérios. Quando ele deixa de pôr Deus no centro. Por que a Revolução se tornou tão forte depois da Revolução Francesa? De tal maneira que a Revolução Francesa é chamada a Revolução com R maiúsculo. Porque na Revolução Francesa se separou a Igreja do Estado. O povo continuava católico, na sua maioria, na França e em outros lugares do mundo. Porém, o governo era oficialmente sem religião. Ele usava os seus próprios critérios. Então havia uma duplicidade na sociedade. Os cidadãos, as pessoas que eram católicas, tinham que ter muito mais, uma fé muito mais firme para enfrentar um ambiente que se tornava cada vez mais secular. Cada vez mais, cada vez mais. Com o argumento hipócrita de que era apenas a liberdade, ele não perseguia ninguém. Depois veio o comunismo e depois nós vimos que é a continuação da Revolução Francesa e a máscara caiu. De fato, eles querem destruir a religião. Então a Revolução foi aumentando como uma bola de neve a partir disso, porque os ambientes se tornaram oficialmente não católicos. E as leis foram se tornando não católicas. E agora ferozmente anticatólicas. E esse espírito foi invadido até dentro da igreja. A fé firme nos dá confiança e com ela nós discernimos e cultivamos a verdadeira caridade. Porque hoje é uma época em que se fala muito de amor. Se fala demais. Você vê coração em tudo quanto é lugar. Todo mundo gosta de pegar e fazer, sei lá como é. Coração, isso aqui, todo mundo faz isso. E só se fala nisso. Porém, é um amor cego. É melhor um grãozinho de caridade verdadeira do que um amor imenso cego. Porque a pessoa vai amar até o próprio demônio. E quem é que dá a direção certa à caridade? A fé. Ela é que orienta.
Então, esse é o primeiro elemento. A fé, uma fé firme. Agora, além disso, e relacionado a isso, a fé, ela está normalmente numa alma em estado de graça. A fé é uma virtude. E o estado de graça é a maior proteção contra a ação do demônio. Por quê? Porque, como diz o apóstolo São Paulo, aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ponto final. Sendo escravo do pecado, é escravo do demônio. Às vezes aparece gente por aí, meio atrapalhada, agoniada, porque se meteu lá num sortilégio qualquer aí e ficou com uma coisa ruim, um encosto, como eles dizem. E chega todo atrapalhado, pedindo para fazer um exorcismo, ou isso, ou aquilo, ou receber, ou tomar água benta, sei lá o quê. Chega nessa agonia, certo? Então, se pode fazer isso? Se pode. Mas a primeira coisa que a pessoa deve fazer, se ela quer se livrar dessa influência, é uma boa confissão. Porque essa gente em geral vive em pecado. Então, o sortilégio aí que ela fez, ou a cartomante que ela consultou, ou o banho de folha que ela tomou, seja lá o que for, está dentro dessa vida de pecado. Não adianta muito se ela pegar uma água benta, conseguir uma água benta lá no mosteiro, né? E tomar água benta, ou isso, aquilo, fizer aspersão, se ela não muda de vida e não faz uma confissão, e não entra no estado de graça. Se ela viu uma vida de pecado, juntado sem casar, por exemplo. Não adianta muita coisa. Porque pelo pecado, ela é escrava do demônio. Então, mesmo que cesse ou diminua alguma manifestação maior, alguma obsessão, alguma tentação maior, coisa parecida, alguma enfermidade, que o demônio às vezes provoca isso, né? Os feitiços provocam isso. Essas macumbas que se fazem aí, às vezes tem algum efeito. Entre pessoas que estão ali participando daquilo. Ele faz um feitiço com o sujeito enfia um alfinete no boneco que representa o sujeito, e o sujeito começa a ter uma dor naquele lugar. É o voodoo, né? Feitiço chama também aqui, o despacho, né? Eles fazem, aí tentou uma série de coisas. Então, as pessoas podem sofrer isso, mas o pior de tudo é a pessoa estar destinada ao inferno. E ela está destinada ao inferno se ela estiver em estado de pecado. Então a primeira coisa a fazer é essa. É a mudança de vida. É a confissão sacramental. É a vida sacramental. Isso é o que vai dar o maior escudo contra a ação do demônio. Então, em particular, veremos agora as medidas a tomar nos três tipos de ação do demônio. Como eu disse, a principal delas, a mais importante, a que eu coloquei aqui com mais detalhes, é a tentação. Então, na tentação, a luta que nós temos contra a tentação, ela se divide em antes, durante e depois da tentação. Antes da tentação, a conduta inclui dois elementos, estão aí. A vigilância e a oração. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Está na Escritura. E também está na Escritura: aquele que está de pé, tome cuidado para não cair. Então, se você está de pé, ou seja, se você está em estado de graça, se você se confessa, comunga e tem uma vida correta, tome cuidado. Veja o exemplo dos outros. Não se ache suficiente. Se você é novinha e está andando bem, cuidado. A adolescência está chegando, você está se tornando moça, etc, etc. As tentações vão aparecer. Veja aí as mais velhas do que você, podem estar já desviando. Então, veja isso e se lembre da palavra do apóstolo São Paulo. Quem está de pé, tome cuidado para não cair. As lições de vida não se achem uma exceção, porque a tendência do jovem é essa.
O jovem se acha uma exceção. Ele olha para a família dele e vê um monte de casos de coisa errada. Ele olha para os amigos deles, as pessoas mais velhas, vê um monte de coisa errada. Mas ele diz, não, comigo não vai ser assim não. Ele pensa assim, vai ser diferente. É a típica inexperiência do jovem. Porque todo jovem, toda pessoa nova, nasce sem nada. Ela vai ter que aprender com o tempo. Experiência se adquire com o tempo, não tem jeito. Então ele tem que pelo menos ouvir o exemplo dos mais velhos. E isso é uma tristeza na nossa época, porque sempre nas épocas anteriores, mesmo em ambientes pagãos, se respeitava muito o velho, a pessoa de idade. Se respeitava muito. Não só se respeitava, mas se ouvia as lições dele. Certo? Na África, se dizia que quando um velho morria uma biblioteca. Porque eles tinham muita coisa na cabeça de memória. Não escreviam muito, mas gravavam muito. Então eles tinham muita história para contar. Então, para ensinar os mais novos. Para dar experiência para eles. Para dizer, olha, cuidado, porque tem isso, aquilo outro. Hoje, na civilização moderna, é a civilização dos jovens. Não é assim que falam? É a civilização dos jovens. E então o jovem acha que ele vai ser diferente. Que ninguém vai se meter nos planos dele. E que ele vai fazer isso, vai fazer aquilo e vai se dar bem. Bom, aí quando quebra a cara, fica dependente do pai e da mãe, né? É assim muitas vezes. Acaba prejudicado por vícios, etc., imoralidades, e aí pronto. Quando ele começa a se dar conta, ele já está todo quebrado na vida. Vai ter que ir atrás do prejuízo. Porque não ouviu os mais velhos. Então, estar atento, estar vigilante, ficar olhando em volta, ver como o mundo está mal, como tantos caem, como tantos desistem, tantos entram numa vida de pecado, tantos morrem, às vezes morrem novos, morrem jovens, não se morre só velho. Comigo vai ser diferente. Se você tiver isso na cabeça, se prepare, que vai ser igualzinho para você. Então, vigilância. Primeira atitude é essa. Vigiar, estar atento. Não é ficar nervoso, ficar tenso, não é isso. Mas é ter aquela atitude porque é como um ladrão, né? É como um ladrão. Está atento. E depois a oração. Por quê? Porque se trata de um inimigo mais poderoso do que você. Você não pode enfrentá-lo diretamente. Você não pode dar a testa ao demônio. Esses pastores ficam brigando com o demônio aí para mostrar que muitas vezes acabam eles mesmos possuídos pelo demônio, influenciados pelo demônio. Nós não podemos enfrentar o demônio como tal, porque ele é mais poderoso do que nós. Nós só podemos vencê-lo com o remédio da graça divina. E essa graça se obtém pela oração, pela força impetratória da oração. Então, essa força impetratória da oração deve ser exercida. É o que nosso Senhor fez no Horto das Oliveiras. Ele que era Deus, mas antes da grande provação, ele se dedicou à oração no Horto das Oliveiras. Então, antes da tentação é isso, essa atitude, vigiai e orai. Quando vem a tentação, não sabemos. Às vezes podemos prever alguma situação, sim. Mas muitas vezes ela é súbita, sobretudo quando ela é de origem diabólica, ela é súbita, a pessoa não espera. Mas esse remédio aqui, esse conselho, vale para as tentações em geral, mesmo que não sejam propriamente do demônio. Porque muitas vezes o que ocorre é isso, elas se misturam, né? Pois bem, durante a tentação, segundo momento, durante a tentação, então você tem a resistência, é claro, só que ela pode ser direta ou indireta, a depender do tipo de tentação. Existem duas tentações em particular que devem ser resistidas indiretamente, enquanto que nas outras
vale mais a resistência direta. Quando é que vale mais a resistência indireta? Nos casos das tentações contra a castidade e a fé. É melhor não dar atenção e desviar o objeto. A resistência indireta é isso. Na resistência direta, ele faz exatamente o contrário do que o demônio está propondo. Por exemplo, com relação à caridade para com o próximo. Alguém tem uma tentação de canguinha, unha de fome, ou coisa parecida, né? Tem gente que tem tendência natural para isso, né? Aí a tendência natural meio... Então, para fechar o coração e não querer ajudar. Então ele pode fazer o ato contrário. Ele vai e ajuda. Ele faz o ato contrário. Ele tem uma tentação de não ajudar. Então ele vai, ajuda um pouquinho, não, ele pode ajudar mais, então ele vai direto. E derruba o inimigo. No caso do orgulho também, pessoas sentem tentação de orgulho, então elas podem fazer um ato de humildade maior para se humilhar. Não tem a história do eremita São Macário, que uma vez encontrou o demônio em forma de cachorro deitado na cama dele. O demônio querendo humilhá-lo, né? Era uma espécie de obsessão, né? Querendo humilhar o santo, né? Foi deitar na cama dele em forma de cachorro. Aí o São Macário chegou e disse: você pode ficar deitado, porque você só pecou uma vez, eu pequei muitas vezes. Aí o demônio de raiva se explodiu e foi embora. Acabou ele fazendo esse ato de humildade, se humilhando, ao invés de se irritar porque o demônio estava humilhando, né? Ele fez mais um ato de humildade. Se conta na história também dos padres do deserto, né? Os mosteiros daquela época não era brincadeira não, era uma regra muito estrita, e os abades muitas vezes eram duros. Você tinha que se humilhar mesmo. Chegou um postulante que era um alto empregado, um alto funcionário do reino, um sujeito muita categoria, de muito prestígio, muito saber, né? E chegou lá no mosteiro do pessoal. O nome do abade era o abade João. Aí chegou lá, ficou batendo na porta, o pessoal, nada, não queria saber não. Era o contrário, tinha muita vocação, o pessoal desprezava. Até que ele foi admitido, não sei quanto tempo ele ficou batendo na porta, até ele entrar no mosteiro. Aí ele entrou no mosteiro e estava a refeição. O pessoal ia tomar uma refeição lá, né? Um almoço. E aí todo mundo sentou nos seus lugares, ele não tinha lugar onde sentar, ele ficou no canto meio envergonhado, né? E o pessoal começou a comer, não dava nem importância a ele lá em pé no canto. Até que um monge chegou para o abade João e falou com ele assim: esse rapaz aí postulante, ele não tem onde sentar, ele não sentou em lugar nenhum. O abade olhou, pegou um pedaço de pão, jogou no chão. No chão, para ele comer lá no chão. E então o rapaz percebeu, estavam querendo humilhá-lo, né? Ele então, estavam tratando como um bicho, né? Como um cachorro, né? Jogou um pão lá no chão para ele comer. Ele pegou, ficou de quatro e foi que nem um cachorrinho e pegou com a boca o pão. Aí o abade, esse aí talvez tenha vocação, né? Tá monge, esse aí. Esse era bom, né? Ou seja, ele respondeu, ele podia ficar irritado, né? Reagir, estão me tratando como um cachorro e ir embora. Não, ele reagiu se humilhando mais ainda. Aí ele venceu o demônio mesmo. Ele venceu com um ato contrário. Contrário, humilhou mesmo. Derrubou de vez. Aliás, os atos de humildade derrubam o demônio para valer. É onde mais derruba o demônio, né? Não tem uma história do próprio demônio falando, acho que foi com o próprio São Macário, ele dizendo: Macário, você faz jejum, eu nunca como. Você não comete pecado contra a castidade, eu nem corpo tenho, nunca cometi. Você faz vigílias, corta horas do seu sono, fica sem dormir, né? Eu nunca durmo. Agora tem uma coisa que você faz, eu não consigo, é me humilhar. O demônio que disse para São Macário. Então, por isso aí você derruba forte. Derruba forte o demônio.
Então, nesses casos, a pessoa pode usar a resistência direta. Mas no caso das tentações contra a fé e contra a castidade, é melhor que a pessoa utilize a resistência indireta. Como assim? Primeiro, não dando atenção àquelas sugestões. Certo? Hoje em dia, então, todos nós estamos contaminados de imagens ruins. É impossível evitar. Você vai num lugar, principalmente em certos ambientes, chega no aeroporto, você chega na frente, tem uma tela lá. Um monte de besteiras. Você vira para o outro lado, tem outra tela. Você não tem ponto nenhum. Onde você vira, tem uma tela. Sempre com imagens mundanas, sempre com trechos de filmes. Né? Você já viu uma mulher feia no filme? É difícil. Só tem moça bonita. E daquele jeito, toda preparada, né? É assim, é sempre a aparência, é sempre a coisa leviana, sempre, mesmo que não haja coisas francamente imorais, é sempre o mundo. E então a pessoa fica carregada de coisas, porque a cabeça da gente é assim, ela vai adquirindo coisas, vai captando. É involuntário, não depende da vontade da gente. A gente pode fazer nossos esforços, guardar os olhos, etc. Mas sempre haverá alguma coisa que vai entrar, porque a abundância de telas hoje, de imagens, é muito grande. E o resultado é que a imaginação, que é a louca da casa, vai, vez ou outra, funcionar, e o demônio pode piorar isso ainda. Dar corda a isso. Então, se a pessoa começa a lutar contra essas imagens, querendo aniquilá-las de qualquer jeito, ela fará um esforço enorme e pode ser que não consiga. E o fato de não conseguir pode criar escrúpulos nela, sensações de ter consentido nessas imagens ruins. E aí a pessoa vai criar escrúpulos, isso vai crescer que nem uma bola de neve, e a pessoa vai aumentar cada vez mais sua agitação, o que pode levar até uma espécie de desequilíbrio emocional. Então, não é esse o caminho. O que a pessoa deve fazer é não dar atenção. Ah, mas vai ficar a imagem rodando ali. Se ela ficar rodando, não é nada grave. Você não está dando atenção. E aí você vai se aplicar a outras coisas. É a estratégia do divertimento. Divertimento aí não é só brincar essas coisas, não. Divertimento é divertir, sair para outra direção. Você vai deixar aquela coisa que está caminhando ali um tanto involuntariamente, que você não quer, e você vai procurar o quê? As suas atividades atuais. O que você está fazendo naquele momento. Mesmo que não seja necessariamente uma atividade religiosa, você pode estar rezando, mas pode não estar rezando, pode estar trabalhando, pode estar lendo, estudando algo, mesmo que não seja algo necessariamente religioso. Você vai se aplicar àquele dever de Estado. Então, nessas tentações contra a fé e contra a castidade, é melhor fazer isso. Evitar o desgaste inútil. Contra a fé seria como? Uma tentação contra a fé seria como? Porque a tentação contra a fé é isso. A pessoa vem com pensamentos errados contra a fé. Certo? A pessoa vai no colégio e ensina que o homem veio do macaco. Aí ele fica, se o homem veio do macaco, então, Adão e Eva eram macaco? Não. Mas se ele não vier, eles então não vieram como? De dois macacos? Como é que foi isso? Aí ele começa a embolar a coisa. Certo? Muita gente perdeu a fé por causa disso. Dizem que Adolf Hitler era católico. Ele era de família católica, foi coroinha da missa. Mas ele perdeu a fé por causa disso, porque ele ia na paróquia, né, dele, e depois ele ia no colégio, que ensinava evolucionismo. Aí ele começou a ficar, mas como é isso aí? Ele é menino, garoto, né? Começou a atrapalhar e perdeu a fé. Dizem que o comunista Joseph Stalin também perdeu a fé assim, por causa do evolucionismo. Do evolucionismo. Que é uma das maiores ferramentas, porque atrapalha toda a história do Gênesis, tudo. Conta uma história completamente diferente. Inventa uma história lá, completamente doida.
E por isso a pessoa pode vir com esses pensamentos, sobretudo a pessoa mais jovem, que não tem um preparo maior, e isso começa a rodar. Então, o que é que ele tem que fazer? Primeiro, se ele está no colégio e começa o professor a falar besteira, a tendência do mais novo sempre é essa, achar que o professor sabe tudo. Ninguém sabe nada, grande coisa. Né? Depois, a gente, só com a idade que a gente vai percebendo melhor isso. Sabe alguma coisa, mas não sabe tudo, evidentemente. Então, você não tem condição de discutir com ele. Porque esses professores muitas vezes são já treinados para transmitir uma ideologia. Eles são treinados e muitos deles são talentosíssimos para isso. Eles sabem ridicularizar. Eles sabem botar a sala toda contra você. Certo? Eles sabem dar argumentos que parecem ter uma aparência de verdadeiro. Eles sabem citar determinados estudos ou determinadas evidências, entre aspas, para mostrar que aquilo é verdadeiro e sua opinião é falsa. Eles já têm tudo de encomenda na cabeça dele, porque não são pessoas burras. Muitos deles são muito capazes. Então, o mais novo ele não tem condição de discutir. Eu mesmo aconselho, não discuta. Agora, pegue as coisas e depois leve para uma pessoa para esclarecer você. E aquele que já tem mais idade, que já estudou mais, então, tenha um arsenal de livros. Bom, se não puder ter muito livro, pelo menos que tenha um arsenal de PDFs, né? Que você eventualmente vai imprimir aqui e ali uma parte lá para consultar sobre tais e tais problemas, para poder tirar a minhoca da cabeça. Está entendendo? E quando essas tentações vêm, não dê atenção. Não dê atenção, porque fica rodando também. Aumentando isso, aquilo, outro, entendendo? Bem, durante a tentação é isso. Agora, depois da tentação. Aqui são 3 casos. Primeiro, se há uma vitória. Segundo, se há uma derrota, uma queda. E terceiro, se há uma dúvida. É o que ocorre muitas vezes. A pessoa não sabe. Será que eu consenti, não consenti? Confesso, não confesso? Comungo, não comungo? O que é que eu faço? É aquela coisa. E tem gente que cria um escrúpulo aí que ele fica dependente. Ele não consegue avaliar, ele não quer nem avaliar, ele fica com medo, ele vai logo se confessar. E isso não é bom. Não é bom. A vida sacramental, a direção espiritual tende a dar uma autonomia justa à pessoa, autonomia espiritual justa à pessoa. Tende a pôr mais equilíbrio, não a desequilibrar a pessoa. Então, primeiro, se vencemos, né? Boa coisa, a gente se dá conta que a gente não consentiu na tentação e que a gente venceu. Cada tentação vencida é um aumento da graça santificante. São mais graças atuais para nós. São mais bênçãos de Deus para nós. Todos os santos foram tentados. Quem não é tentado não se salva. Então, porque se ele não é tentado, então como é? Deus o abandonou? Ele tem que passar pela tentação. Faz parte. A vida do homem nesta terra é um combate. A Escritura diz. Que combate é esse? As tentações. Então, se ele constata que ele venceu, e ele constata exatamente porque ele se dá conta que ele resistiu imediatamente. Quando ele deixou a coisa rodar, quando ele dialogou, como Eva fez, né? Então vem as dúvidas. Mas se ele cortou logo, não deu atenção, bateu a porta no nariz do capeta, pronto. Afugentou o demônio, então ele se dá conta, ele venceu. Então, qual é a atitude dele aí? A ação de graças. Não vá se achar, eu estou forte. Não, agora o demônio não vai comigo não, que nada. Já dei uma nele, vou dar 2. Ele me fez uma tentação contra a castidade, eu não dei nem importância. Ele pode fazer mais 10 aí, multiplicar. Eu enfrento. Coitado. Não está vendo a queda que vai tomar. Então, tem que ter a ação de graças nesse momento. Atribuir a Deus a vitória e não a você. Isso é capital. Se você começa a se achar alguma coisa, a se achar suficiente, né, como eu disse ontem, é uma característica típica do demônio.
se achar soberbo. Ele venceu por suas próprias, porque ele é um sujeito lá que já está na tradição há muito tempo, então ele já aprendeu as coisas, né? Então ele já tem como vencer isso. Não. A ação de graças. Se você passou por uma tentação e você venceu, então põe-se de joelhos e agradeça a Nosso Senhor. Reze um Ave Maria, um Glória ao Pai e agradeça. Segundo caso, se caiu. Né? Se caiu. A pessoa percebe a queda, sobretudo, pelos atos, né? Quando é questão de pensamento, o que ocorre mais são dúvidas. Mas quando a pessoa cai mesmo, sobretudo quando há atos, né? Atos maus, né? Então, alguém é aliciado para pecados contra a castidade e acaba caindo mesmo, exteriormente. Então pronto, não tem dúvida, caiu. Caiu e ponto final. Está em pecado. Então qual a atitude a tomar? Não se deixar invadir pelo desânimo. É a principal atitude. Não se deixar invadir pelo desânimo. Porque depois que ele cai na tentação, ele ouve, entre aspas, uma espécie de gargalhada de Satanás. Satanás fazendo pouco dele. Ah, bestalhado, peguei você. E agora? Você virou ou uma, etc. E aí vai. Vem a vergonha, a amargura, como eu indiquei, né, na tentação, na palestra passada. Aí se dá conta. Só aí que ele se dá conta. Então vem a tentação de entrar em depressão. De se achar perdido. Muita gente mundana diz isso, né? Eu sou um perdido, eu sou uma perdida. Não tem jeito para mim. Já ouvi isso. E a tentação de se entregar mais ainda àquilo, pior ainda. Aí o desespero. Do desânimo se pode passar ao desespero. E aí a coisa fica cada vez mais difícil. Santa... Me fugiu agora o nome da santa. O corpo dela está até incorrupto. Meu Deus. Me vem até à mente o nome do que escreveu a biografia dela. Frei Giunta Benveniati. Mas o nome da santa é Santa Margarida de Cortona. Pronto, fiz a associação de ideias, lembrei. É uma santa do século XV. Era uma terciária franciscana. Essa santa era uma moça muito bonita. E ela acabou se deixando aliciar pelo mundo. Se juntou com homens sem casamento. Um dia, esse homem saiu para uma viagem lá a cavalo com um cachorrinho. Aí voltou, daqui a pouco volta o cachorrinho latindo com ela. Aí ela ficou, o que foi? O cachorrinho foi levando ela, né? Quando ela viu, o homem estava assassinado. Alguma coisa lá, sei lá, ou inimigo, sei lá, matou o amante dela. E ela se deu conta imediatamente que esse homem deve estar no inferno por minha causa. Porque ela era a amante dele. Né? E então, ela teve tentação de desespero, teve tentação até de entrar numa vida pior. Ela tinha 28 anos, bonita, né? Podia entrar numa vida pior ainda. Mas ela resistiu a isso, venceu essa tentação de desânimo, depois desse pecado, né? E entrou numa vida de grandíssima penitência, numa vida de santidade. De tal modo ela chegou a alta santidade que quando ela morreu, não sei como foi revelado, que ela estava no céu, no coro das virgens. Que tal? Ela que tem uma vida, né? Ela está no coro das virgens. E seu corpo está incorrupto, lá em Cortona, na Itália. Então, teve essa tentação, mas não se deixou levar. Ela caiu. Ela caiu. Os santos não são imaculados, não foram imaculados sempre, só Nossa Senhora é imaculada. Os santos passaram por situações difíceis e alguns realmente foram pecadores antes. Mas eles venceram a tentação e não se deixaram levar pelo desânimo e pelo desespero, pior ainda. Então, primeira queda, se houver uma queda,
procurar logo o remédio da graça. Porque o que é que acontece? Muita gente às vezes mantém um estado de graça durante algum tempo, mas quando cai, enfia a cara na lama. Não para. É como se fosse um vaso que caiu e quebrou, não tem mais jeito. Aí se entrega. É uma espécie de depressão e de atração pelo pecado, um negócio meio doido. Ele se desespera na vida de pecado durante algum período, até que surge a oportunidade, ele tem que ir ao mosteiro, né? E aí quem sabe eu possa começar de novo. Aí vai começar aquilo todo de novo, meu caro. Então, se você teve a desgraça de cair no pecado mortal, procure imediatamente se levantar. Um só. Por quê? Porque se você crucificou de novo a Nosso Senhor, você não vai crucificar 2, nem 3, nem 4. Já basta uma. Procure imediatamente a confissão o mais rápido possível. Sair imediatamente da lama do pecado. Não espere. Quem começa a perder dinheiro, perde R$1.000, R$2.000, ele não espera, ele procura logo ver o que está ocorrendo. Então, clonaram o meu cartão, ou coisa parecida, não é? É muito pior com o pecado. Finalmente, se nós temos dúvidas, é o estado da perplexidade. É o caso da pessoa que se deixou levar um tanto, mas não sabe se ele consentiu. Então, o que é que ele tem que fazer? Porque ele fica agoniado logo depois, né? Fica naquela agonia. Será que eu consenti? Não consenti? Um pensamento, me deixei levar, isso, aquilo, aquilo outro. Bom, não houve atos, porque quando há atos, então você tem certeza. Mas quando há só pensamentos, desejos, isso, aquilo, a pessoa fica meio na dúvida. Será que eu consenti? Será que eu posso comungar? Não posso, isso, aquilo, aquilo. Aí começa aquela agonia. O que é que ele tem que fazer? Parar. Deixar de investigar. Ele não tem condições naquele momento de investigar. Ele tem que parar e deixar passar a tormenta. Porque quando a tormenta passa, o nervosismo passa, a pessoa não se deve deixar levar pelo nervosismo. Passou aquilo, então a consciência aflora com mais clareza. E aí você tem mais condição de enxergar se você aceitou ou não aceitou aquelas sugestões, aqueles pensamentos, etc. Você tem condições de enxergar melhor. E de ver melhor. E assim você poderá ter, depois de algum tempo, poderá ter mais condições. Às vezes você enxerga fácil. Depois de algum tempo você vê, não consenti não, que nada. Você vai pôr os critérios em jogo, você vai raciocinar um pouco, mas depois de se acalmar. Não imediatamente. Depois. Não imediatamente depois. E se é o caso, por exemplo, de alguém que é uma alma de comunhão diária e passa por uma tentação dessa, e ela está na dúvida, então ela deve comungar ou não deve comungar? Uma boa questão. Bom, em geral, é o confessor que vai julgar isso, mas ele deve levar em conta o temperamento e as disposições habituais do penitente. Se a pessoa tem uma decisão habitual de preferir morrer a cometer um pecado mortal, e além disso ela tem uma tendência para escrúpulos, então ele pode até mandar a pessoa comungar sem confessar, porque certamente ela não consentiu naquilo. Se ela está na dúvida, ela não consentiu, ela está com um escrúpulo, simplesmente. Se é uma alma relaxada, que cai várias vezes em pecado mortal, aí nesse caso não. Nesse caso não. Então, serve um pouco para a gente julgar as coisas. Se você tem a resolução habitual de preferir morrer a cometer um pecado mortal, e se você tem uma tendência um pouco para sempre exagerar as coisas, então você, se tiver uma tentação e ficar na dúvida, você certamente não consentiu naquilo. Certamente não consentiu. Agora, se é uma pessoa relaxada, que não está ligando para muita coisa, chega lá, confessa aquelas coisas, fala ali, e depois às vezes volta aqueles mesmos pecados, então é uma alma relaxada,
então a suposição de consentimento é maior. Bem, então, com relação à obsessão, bom, não há muito o que dizer, porque a obsessão ela atinge mais as pessoas que têm um grau, já avançaram mais na vida espiritual. Então a pessoa, o diretor no caso, deve procurar discernir se é algo demoníaco ou se é algum problema psicológico, angústias, etc. Saber distinguir bem, né? Mas isso aí diz respeito mais às pessoas que estão mais avançadas na vida espiritual. Mas com relação à possessão demoníaca, qual é o remédio para a possessão diabólica? Bom, existem coisas que podem ajudar e podem nos defender de uma influência demoníaca maior. Isso vale para todo tipo, mesmo para a tentação vale. E esses conselhos para a obsessão e também para a possessão. Então a pessoa deve ter certos cuidados e certas práticas que previnem de uma influência demoníaca. A primeira delas é a confissão sacramental. Se você é uma alma de confissão habitual, você está protegida contra a ação do demônio. Contanto também que você encare a confissão de uma maneira séria. Note bem, a confissão o sacerdote, ele é primeiramente um juiz. Ele vai julgar. As pessoas, quem já passou por uma causa judicial e que vai enfrentar uma causa judicial diante do juiz, todo mundo sabe o ambiente de seriedade que reina. E às vezes de grande tensão, né? Ele vai sério. Ele vai falar lá todo com o juiz, é brincadeira? Ele vai todo tranquilo. Ele vai assim, meio respeitoso, aquela coisa. Um juiz do mundo. Então, como sacerdote, ele vai com uma atitude leviana, com uma atitude descontraída? Não, não está certo. Não está certo. Ele tem que ir com seriedade. Se você não tem essa seriedade, então não confesse não. Trata-se de coisas muito sérias que dizem respeito à vida eterna. Então, se a pessoa pratica a confissão com esse cuidado, com essa aplicação, seriedade, procurando também confessar o que deve ser confessado. Não se esqueçam, a confissão é sobretudo de pecados graves. Eu não sei, eu prefiro confessar tudo que eu não quero nem... Não. Você tem que examinar as coisas também. Você não é criancinha. Você tem que examinar. Há coisas que são graves, há coisas que não são graves. Se você perdeu a paciência com outra pessoa, você cometeu um pecado grave? Não. Pronto. Não precisa confessar. Você pode confessar eventualmente, mas não precisa. Está entendendo? E esse pecado pode ser perdoado até pela própria comunhão. A comunhão perdoa pecados veniais. A oração também, um Santo Rosário, pode levar nosso show a perdoar esses pecados menores. Tem muito pensamento de besteira na minha cabeça. Você está aceitando isso? Não estou querendo isso. Então fique tranquilo. Não precisa necessariamente confessar. Por quê? Porque na confissão a pessoa deve confessar com arrependimento. E o que ocorre é que as almas medíocres não têm muito arrependimento de pecado venial, não. Não tem. A prova é que eles cometem um, no outro dia cometem outro, e no outro dia cometem o mesmo. Então não tem que ter esse arrependimento todo. Então se você vai confessar ali sem arrependimento, essa confissão pode não ser válida, pode ser sacrílega. É preciso ter resolução. Então, a pessoa tem que ter essa atenção. Só quando a coisa é mais grave, ou então se ela realmente tem um objetivo sério de curar aquele defeito, mesmo que seja uma coisa pequena. Mas nesse caso aí, a pessoa vai fazer esforço. Se ela tem, muito bem, está abençoado. Então, a confissão sacramental. A prática da confissão é a primeira defesa contra possessões e contra
e contra ações diabólicas em geral. Depois, a Sagrada Comunhão, claro. Depois da confissão, vem a Sagrada Comunhão. Pessoas se santificaram com uma comunhão. Pessoas foram para o céu com uma comunhão. A bem-aventurada Imelda, terceira dominicana, morreu depois de comungar, uma vez, fazer a primeira comunhão. Morreu e seu corpo também está incorrupto até hoje. Qual é a cidade, meu Deus? Esqueci agora. Mas tem a foto dela, moreninha assim. Perfeito o corpo dela. Século XV também. A bem-aventurada Imelda morreu depois de uma comunhão. Se santificou de tal maneira que foi para o céu direto. Essa o demônio nem chegava perto. Depois, a oração e o jejum. A oração e o jejum. Nosso Senhor mesmo diz, esse tipo de demônio só é expulso com oração e com jejum. Então tem certos demônios que a pessoa tem que... Bom, a penitência em geral, né? A oração e a penitência de um modo geral. O jejum ajuda muito, porque o jejum é algo que nos acompanha durante o dia. Não precisa ser uma privação total de coisas, que às vezes a pessoa não aguenta. Mas uma privação menor que acompanha o dia da pessoa. O jejum, assim, mais ou menos oficial, consiste em uma refeição inteira e 2 refeições pequenas. Então, um café da manhã bem pequeno, um almoço normal e um jantar maior do que o café da manhã, porém menor do que o almoço, menor do que o normal. Então, a pessoa sente aquela privação, aquela falta. Então, ela passa uma manhã, né, com dificuldade, não comeu muito, almoça bem, tá bom, mas chega de noite, ela tem vontade de, né, encher a barriga de noite para dormir bem, mas não, vai comer menos. Então, aquilo acompanha o dia da pessoa. Ela sente aquela falta, certo? Há comunidades religiosas, como a que eu passei lá na França, né, que eles faziam a maior parte do ano esse tipo de jejum. Só domingo é que eles suspendiam, ou uma festa especial. Começavam na exaltação da Santa Cruz, em setembro, e ia até a Páscoa do outro ano. Aí tinha até a balancinha para medir tudo, você tinha tudo medido. Aí você bota regra, não é fácil não. Mas bota uma brida na nossa sensualidade, né? E isso mantém um demônio distante, viu? Isso ajuda, o jejum ajuda. Não precisa fazer grandes coisas extraordinárias e depois largar tudo. Não adianta. Hoje eu vou fazer um jejum que vai ser só pão e água, viu? Aí passa aquilo, depois só um dia o resto não está nem ligando. Para quê? É melhor uma coisa que acompanhe você, mesmo que não seja tão forte assim. Os sacramentais. Qual é a diferença dos sacramentos para os sacramentais? Os sacramentos operam por virtude intrínseca. Os sacramentais dependem em grande parte das nossas disposições. Assim, os sacramentos têm muito maior importância e dignidade do que os sacramentais. Porém, os sacramentais podem ajudar muitíssimo. Os sacramentais são, por exemplo, a medalha, o escapulário de Nossa Senhora do Carmo, o escapulário verde, a medalha de São Bento, a medalha de Nossa Senhora das Graças, certo? Essa aqui veio do lugar das aparições, me foi dado. Então, tudo isso são sacramentais, coisas que nos ajudam muito e que ajudam a conter a ação do demônio. A cruz de Nosso Senhor é muito importante, particularmente, contra a ação do demônio. Onde há uma cruz, o demônio sai correndo. Ele não quer saber. Não quer saber. Porque é ali que ele foi derrotado. Foi na crucifixão que o demônio foi derrotado. Então ele odeia esse sacramental em particular. A água benta também. Outro sacramental importantíssimo, que nós devemos ter, por exemplo, na entrada de casa ou do quarto.
para nos benzer quando entramos, ou para eventualmente aspergir certos lugares. O sal bento também, outro sacramental, e assim por diante. As relíquias dos santos. As relíquias dos santos. Há pessoas que conseguem uma grande proteção através das relíquias, porque nos dão uma assistência especial daquele santo do qual nós conservamos e honramos tal ou qual relíquia dele. Finalmente há os exorcismos. Existe o exorcismo propriamente dito, do ritual romano, que é utilizado somente em casos muito especiais de possessões comprovadas, né? Mas existe também o exorcismo de São Miguel, que é um exorcismo que pode ser usado por qualquer um, porque ele não é propriamente um exorcismo oficial, mas ele tem uma ação positiva contra o demônio. Então, cada um de nós pode conseguir isso e eventualmente rezar esse exorcismo de São Miguel. Ele foi feito pelo Papa Leão XIII. O Papa Leão XIII que testemunhou, né, todo o aumento da influência demoníaca, onde ele viu que realmente os demônios iam ter uma influência muito maior no século XX. E nós vemos agora o resultado no século XXI, né, como a humanidade foi profundamente conturbada, e a igreja também, pela ação desses demônios. Porque eles saíram em maior número e porque eles conseguiram maior poder sobre os seus servos. Notem bem, os servos do demônio hoje têm mais poder. Esses servos são seres humanos. Notem bem, há uma, digamos assim, uma possessão, uma influência progressiva do demônio sobre os seres humanos até chegar ao anticristo. Quando chegará, não sabemos. São Pio X já no seu tempo se interrogava se o anticristo não estava já em ação. Hoje, então, como estarão as coisas? Nós não sabemos. Mas confiemos. E já que os servos do demônio têm mais poder, nós temos que buscar mais graças de Deus. Nos confiar mais a nosso Senhor e nos procurar nos santificar com seriedade. Seriedade. Estamos num combate. Vocês vão combater. Vocês estão passando aqui o fim de semana, aqui, num retiro, numa vida católica, com muito menos tentações, né? Com um ambiente muito melhor, com menos bombardeio de imagens. Mas quando vocês descerem desse monte aqui, e quando vocês saírem depois da missa e forem para o mundo, cada um vai para o seu canto. E então o combate continuará. As forças do inimigo vão cercar e as tentações virão para todos vocês, para todos nós. Então, resistirem firme na fé.